Então, meus caros, o tema para hoje são as coisas que um líder empresarial nunca pode delegar, tá? Um, nós temos falado neste curso essencialmente de alavancagem, das questões da alavancagem. Nós temos falado da alavancagem como a chave do crescimento das empresas, como o ponto mais crítico para conseguirmos desbloquear os estrangulamentos que impedem a empresa de crescer, para assegurar a sobrevivência da empresa, a prosperidade da empresa. E temos falado sempre na importância de delegar como forma de assegurar tudo isto. Só que há aspectos que eu acredito que não são delegáveis. Ou seja, se forem delegáveis, significa que eu saí da empresa como operacional. Eu passei a ser apenas investidor e coloquei um CEO, um diretor-geral, um gerente no meu lugar. E isso não deixa de ser uma alternativa. Warren Buffett fez isso. O Bill Gates fez isso. Hoje não é ele que gera a Microsoft. Mas enquanto CEO, estas são as coisas que o CEO, o gerente, o presidente, o diretor-geral, chamem vocês o que quiserem, não pode delegar. São aquelas que têm que sempre assegurar que estão a acontecer. É ele quem tem que assegurar diretamente. Em rigor, é o derradeiro e verdadeiro trabalho do diretor-geral, é o derradeiro e verdadeiro trabalho do líder supremo, do líder supremo da empresa. Eu tenho-vos falado muito, e só para enquadrar vou voltar a repetir, que de facto este tema da liderança é sempre um tema que me deixa um bocadinho nervoso, porque eu costumo dizer que é o tema sobre o qual mais gente fala, dizendo mais banalidades. E eu não gosto de banalidades, eu gosto de coisas concretas que nos ajudem de facto a mudar os nossos comportamentos e, por consequência, a mudar os nossos resultados. E quase todos os livros que eu leio sobre liderança são desculpem a expressão, são fluffy, são demasiado suaves, são livros muitas vezes da tanga e alguns são super mega best-sellers, sei lá, o Monge e o Executivo. Tem lá uma lição importante, tem uma lição, é um livro inteiro para dizer uma coisa, que o líder deve servir os liderados. Não servir do ponto de vista daquilo que eles querem, mas do ponto de vista daquilo que eles precisam. E é um livro inteiro à volta disso. É muito suave. A ideia é importante? Mas é muito suave. Para mim, a mim não me chega. Eu preciso de mais coisas. É um livro brilhante. A ideia é uma ideia muito importante. Eu não ponho no top dos meus livros brilhantes, embora a ideia seja importante, eu não diminuo a importância. Para mim, um livro de liderança a sério é O Vencer, do Jack Welch. Isso é um livro de liderança a sério. Um grande acalhamaço com a forma como ele diz que gera a empresa, como ele diz que lida com as pessoas, como ele diz que as avalia, como ele, o que ele mede na performance, a forma como a performance das pessoas impacta a performance dele. Isso para mim é um livro de liderança a sério. Vencer, do Jack Welch, o Jim Collins, de bom a excelente. Isso são livros de liderança a sério, que têm tanto liderança como têm de gestão. Porque a verdade é que quando falamos de liderança empresarial, eu tenho dificuldade em dissociar a liderança da gestão. Há pessoas que dizem, liderança é isto, gestão é aquilo. Para mim, há aqui um casamento muito íntimo entre os dois lados. Eu chamo-lhe o lado mais suave e o lado mais duro da liderança, porque a maior parte destes trabalhos, destes estudos académicos, destes livros, destes cursos sobre liderança, falam-nos essencialmente de traços de personalidade, de estilos de comunicação, de estilos de caráter, e não é que isso seja desprezível, porque não é. Agora, o que é que isso vai permitir que eu melhore na minha liderança? Vou ter que ser uma pessoa que eu não sou? Ou vou ter que me tornar uma... Sim, com o tempo talvez eu possa melhorar alguns traços de caráter ou de personalidade, de refinar aqui algum estilo de comunicação e as coisas melhorarem um bocadinho. Mas eu preciso de ferramentas a sério. Então, a liderança inspira, a gestão trata da parte mais técnica. A verdade é que nós precisamos das duas e eu não consigo dissociar uma da outra. Então, quais são, na minha opinião, os 7 trabalhos que um CEO não pode
delegar. Tá? Quais são as 7 questões que um CEO não pode delegar? Primeira questão é clareza no ponto A, clareza no ponto Z. E o que é que isto significa? Falar a verdade em relação à situação em que nós estamos, é o primeiro ponto. Clareza no ponto A. Falar a verdade em relação à situação que nós estamos. Boa, má, mais ou menos, interessante, mas ter a capacidade de falar a verdade. Nós, seres humanos, temos uma grande tentação de não confrontarmos os factos e de simplesmente contarmos uma história à volta dos factos, criar uma interpretação à volta dos factos que normalmente nos alivia alguma responsabilidade na situação atual. Falar a verdade é crítico, ser claro no ponto A. Temos estes pontos fortes, temos estes pontos fracos. Temos estas oportunidades, temos estas ameaças, temos estes ativos, temos estes passivos. A verdade liberta-nos, diz o ditado. A verdade liberta-nos. É a maior verdade que existe, é que a verdade nos liberta. Porque não dizer a verdade rouba-nos o poder de agir. Tá? Eu não dizer a verdade sobre o que está a acontecer rouba-nos o poder de agir. Se eu me peso, não gosto do número e digo, eu sempre tive os ossos pesados, eu não estou a falar a verdade. Tá? E não estar a falar a verdade, atribuir o número que está lá em baixo e de que eu não gosto aos meus ossos, é uma forma de mentir. E se eu mentir, eu não mudo os meus hábitos de alimentação, não mudo os meus hábitos de exercício físico. Ou seja, eu não consigo resolver a situação enquanto eu continuar a contar uma história sobre ela. E desculpem eu dar dei um exemplo pessoal do peso, mas isto é verdade em relação às empresas. Se eu continuar a contar a mim mesmo uma história sobre as razões que me levam a ter aqui uma pessoa que não tem uma boa performance, nem faz uma boa cultura, e eu continuo a tentar justificar o que é que ela aqui faz para não ter que tomar uma atitude desagradável, eu continuo a mentir a mim próprio e ela continua a dar-me cabo da empresa. Se eu continuar a não dizer a mim próprio, se calhar que estou falido, ou que a minha conta de exploração é negativa todos os meses e que mais dia menos dia vou ter que fechar, se eu não disser a verdade sobre isso, ou que a concorrência está a comer umas papas na cabeça e que estão a ganhar-me cota de mercado, se eu continuar a contar uma história, a explicar a mim próprio que eu continuo a ser o líder, então não dizer a verdade impede-me de agir e de tomar medidas. Então, primeira coisa, o líder tem que ser o fulano que olha para as coisas e diz a verdade. Não vamos aqui dourar a pílula, não vamos ter aqui conversas medrosas, não vamos aqui furtar-nos a dizer o que precisa de ser dito. A verdade é esta. Eu tenho que a dizer, tenho que a ver primeiro e depois comunicá-la de uma forma singela e cândida e que não me faça perder as pessoas. Mas tenho que a dizer. Confrontar os factos brutais é crítico. E depois temos de ter clareza no ponto Z, que é uma coisa que eu raramente encontro nas empresas. É para onde é que nós vamos? Esta empresa existe para quê? Quem é que nós vamos ser daqui a 10 anos? Quem é que nós gostávamos de ser? Onde é que vamos estar daqui a 3, 5 anos? Onde é que vamos estar daqui a 1 ano? O que é que vai acontecer este trimestre? Ou seja, ter uma visão clara sobre o futuro. Eu não posso levar uma empresa para um ponto que eu não identifiquei. Eu não posso levar um barco para um ponto que eu não sei qual é. Eu não posso chegar a um destino que não está desenhado, não está identificado. Não posso, é uma impossibilidade. Então a clareza no destino é crítica. É quem é que nós queremos ser? Quando é que nós achamos que vamos ser essa empresa? Onde é que nós queremos chegar? Quanto é que vamos faturar um dia? Porque senão aquilo que eu vejo na maior parte das PME é que as pessoas chegam à empresa no dia-a-dia e estão ali a cumprir funções e cumprir processos para que cada um leve o seu salário no final do mês e o dono da empresa leve o seu. E possa pagar o seu carro e as suas férias e tudo com as contas da empresa. Não é isto. Para onde é que nós nos estamos a mover? Como é que nós garantimos que para o ano vamos ser melhores e maiores do que este ano? E que daqui a 5 anos
vamos estar muito mais longe do que estamos agora. Então, qual é o caminho que estamos aqui a fazer juntos? Ponto A, ponto Z, qual é o caminho? Segundo aspecto é a capacidade de identificar o ou os obstáculos, não é? Em primeiro lugar, qual é a diferença entre o ponto onde estamos e o ponto onde queremos estar? Qual é o caminho a fazer? Qual é a diferença? Qual é o gap entre um ponto e outro? E a partir daí, perceber quais são os obstáculos, é o que é que pode correr mal. Identificar o que pode correr mal, antecipar o que pode correr mal, antecipar o que nos pode atrapalhar. Porquê? Porque o nosso plano, como empresários, vai visar exatamente a forma de fazer o caminho, antecipando que e como vamos ultrapassar cada um desses obstáculos. Então é absolutamente crítico nós termos a capacidade de identificar a distância do ponto A ao ponto Z e quais os obstáculos potenciais que nos podem surgir ao caminho. O ponto 3, desenho do plano, não é? Desenho do plano e desenho da máquina. Então, começar pelo plano. O plano é crítico que identifique várias coisas. A primeira coisa que o plano tem que identificar é qual o tema principal em que nós vamos trabalhar num determinado período? Qual o tema principal em que nós vamos trabalhar este trimestre? Qual o tema principal, eventualmente, em que nós vamos trabalhar este ano? Qual o tema principal em que nós, se calhar, vamos trabalhar nos próximos 2, 3 anos? Ou seja, qual é o tema, qual é aquela coisa à volta da qual nós precisamos nos organizar que maior impacto vai ter nos nossos resultados, não é? Identificar qual é o ponto fundamental, qual é o ponto de máxima alavancagem. Um plano tem que prever isto. Qual é o ponto de máxima alavancagem? Qual é o ponto principal? Qual é o ponto à volta do qual nós nos organizamos? Quanto tempo nós vamos levar a resolver isto? Pode ser em 3 meses, pode ser em 9 meses, pode ser num ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, não sei. Mas qual é o projeto principal da empresa? O ponto de máxima alavancagem? Esta é uma das coisas que qualquer plano tem que prever. Outra das coisas que qualquer plano tem que prever são 3 a 5 prioridades que encaixem nesse ponto de máxima alavancagem. Então, para eu assegurar que este ponto de máxima alavancagem vai ser resolvido, quais são as 3 a 5 prioridades fundamentais em que eu tenho que trabalhar? É outra coisa que qualquer plano tem que rever. Qualquer plano tem que rever uma terceira coisa. É decompor quer esse tema, quer essas prioridades numa lista de tarefas, numa lista de atividades, sendo que cada atividade tem um dono, tem um responsável, cada atividade tem um prazo de conclusão. O plano tem que ter números críticos. Nós temos que saber quando atingimos cada coisa. O plano tem que ter calendário. Quando é que cada coisa tem que estar feita? O plano tem que ter as principais orientações das estratégicas lá definidas. Que tipo de mensagem nós passamos para o mercado? Como é que nós passamos essa mensagem? Qual a nossa forma de diferenciação tem que estar prevista no plano? Todas as questões estratégicas têm que estar previstas no plano. Então o plano tem que prever todas estas coisas, os recursos de que nós vamos necessitar, tudo isto tem que estar previsto no plano, tá? Plano é como é que nós vamos fazer o caminho e como é que nós vamos ultrapassar os obstáculos que nós eventualmente identificamos. E depois temos a máquina, não é? O que é a máquina? É toda a automatização dos processos. É toda a forma como nós nos organizamos, desde o organograma da empresa, à forma como as funções lidam entre si, à forma como a comunicação é passada de cima para baixo, transversalmente, de baixo para cima. A máquina é tudo o que é processualizado e tudo o que é sistematizado. Todos os rituais e os processos da empresa, a forma como as coisas funcionam por defeito e naturalmente. Então, a máquina é todo este conjunto de sistemas, os marcadores que nós controlamos, os KPIs que nós medimos, como nós reportamos, como deixamos de reportar, como afinamos as estratégias. Então, é tudo o que é processualizado na empresa, tudo o que deixa de depender da arbitrariedade de cada um. São todas as regras e todos os sistemas e todos os processos que nós temos pré-estabelecidos. Então, o plano tem que prever também a máquina tem que estar pronta para fazer o caminho da A a Z e tem que estar pronta para ultrapassar os resultados. A quarta
função não delegável do CEO é a alocação de recursos, tá? A alocação de recursos. Nós temos 3 tipos de recursos principais. O primeiro tipo de recursos principais são as pessoas. São as pessoas. Então, quem é que faz o quê, quando? Que pessoas é que nós precisamos? Com que competências? Com que valências? Com que atitude? Com que forma de estar na vida? Que pessoas é que vão estar em cada função? Quais as características das pessoas para cada função? Como é que as pessoas vão reagir entre si? Como é que elas vão comunicar entre si? Qual a cultura, não, em que elas vão trabalhar? E já falamos um bocadinho mais disso. Portanto, tudo sobre as pessoas, tudo sobre o dinheiro, não é? Quanto dinheiro nós vamos precisar, qual é o orçamento que nós temos, qual é como é que nós acompanhamos os resultados, como é que nós garantimos que o nosso plano de vendas excede o mais largamente possível o nosso orçamento, que investimentos é que são necessários, que ativos vamos comprar, em que medida é que estes ativos vão ter um impacto nas vendas, no lucro e no fluxo de caixa operacional. Então, toda a alocação do recurso de dinheiro também é responsabilidade do CEO e do recurso de tempo, não é? Este é um dos recursos que nós tendemos a tomar como gratuito e é um dos recursos de maior importância na empresa, porque é o tempo do CEO e o tempo de cada um dos seus colaboradores que é emprestado ao caminho que um plano nos exige, não? Então é da forma como cada um de nós usa o seu tempo que nós fazemos o caminho de uma forma ou outra com outro resultado, com um resultado ou outro. Então, lembrem-se que qualquer mudança nas minhas prioridades vai ter um impacto na alocação de recursos. De cada vez que eu mudo as prioridades, de cada vez que eu mudo o tal tema de máxima alavancagem, de cada vez que eu mudo as atividades, isto implica uma alocação de recursos diferentes. Então, não apenas isto tem que ser parte integrante do plano também, como é uma missão do CEO. É o derradeiro responsável pela organização dos recursos. Não quer dizer que ele não tenha a equipa a participar na organização dos recursos, obviamente que sim. Quando o meu marketing, o meu departamento de marketing me faz o plano para o ano ou o plano para o trimestre, eu pergunto-lhes sempre quais são os recursos que vocês entendem que vão necessitar para isso e para esse resultado. Quais são as pessoas que vocês vão precisar? Temos pessoas suficientes? Não temos pessoas suficientes? Precisamos de mais gente? Não precisamos de mais gente? Precisamos de gente com outras competências ou com estas competências? Ou que competências é que precisamos que esta gente desenvolva? É preciso fazer algum curso, alguma formação? Não é? Que tipo de salários vamos ter neste período? Que tipo de investimento vamos precisar de fazer? E qual é o calendário de tudo isto, não é? Então este recurso, esta alocação de recursos é crítica. Faço o mesmo para o departamento de vendas, o mesmo para o departamento administrativo financeiro, o mesmo para o departamento de consultoria. Então nós passamos o tempo a debater estas coisas e há uma decisão final que é tomada por mim em relação a todos esses assuntos. Quinto aspecto. Contratação de profissionais de classe A. Profissionais de classe A. Eu costumo dizer que as pessoas são o ADN das empresas e é difícil fazer uma empresa andar bem, é difícil fazer uma empresa andar depressa, é difícil fazer uma empresa crescer se eu não tiver bons profissionais. Muitas vezes nas PME, o empresário acha que a empresa, no fundo, depende dele e que os outros só lá estão para executar aquilo que ele manda, que não precisam da sua contribuição, não precisa da sua qualidade, das suas competências. E eu acho que isso é uma percepção enviesada da realidade. Quanto melhor a qualidade dos meus operadores, quanto melhor a qualidade dos meus colaboradores, maior a capacidade que a equipa tem de fazer crescer a empresa. Mesmo que eu conserve as decisões para mim, os aspectos mais decisivos, mais críticos, mas eu preciso de pessoas com muita qualidade e quanto maior qualidade tiver a minha equipa, mais depressa eu atinjo os meus objetivos. Isto é como no desporto, não é? Eu posso ser um grande treinador ou um grande presidente, mas se eu não tiver jogadores de qualidade eu não vou ser campeão nunca, não é? Então há que ter a noção disso. O que é que são colaboradores de classe A? Eu costumo identificar 6 características nos colaboradores de classe A. Primeira característica é vontade de fazer bem. E acima de tudo, aquela característica do envolvimento que nós já falámos, é fazer as coisas pelo resultado.
executar na medida em que atinge um resultado, executar até encontrar a forma de produzir o resultado, é vontade de fazer bem. Se vocês quiserem, pessoas com brio, pessoas com orientação para resultados, pessoas que não queiram simplesmente vir cumprir um horário, fazer o que lhe mandam e levar um salário no final do mês. Não, são pessoas que têm o brio de fazer bem, são pessoas que não aceitam a elas mesmas fazer menos do que o seu melhor. É crítico esse tipo de pessoas, não é? Vontade de fazer bem, vontade de fazer pelo resultado. Envolvimento, se vocês quiserem. Eu quero pessoas que tenham uma forma de estar na vida, uma cultura de prestação de contas, tá? Uma cultura de prestação de contas. Pessoas que exijam de si mesmas o seu melhor, que não aceitem estar abaixo do seu melhor, pessoas que não tenham problemas em reportar o seu nível de progresso e em pedir inclusivamente ajuda para poderem progredir mais, mas pessoas que também não permitam aos outros níveis de performance medíocres, ou seja, pessoas que peçam e prestem contas uns aos outros, ou ao contrário, que prestem e peçam contas uns aos outros. Eu acho que é absolutamente crítico uma cultura de prestação de contas numa empresa, é que ninguém admite que os outros sejam medíocres. Tá? Uma equipa de sucesso rejeita a mediocridade. Uma equipa de sucesso não quer colaboradores abaixo da média. Não quer ninguém que os atrase. Então, eu ter colaboradores que prestem e peçam contas é absolutamente crítico. Terceira característica, estes colaboradores de classe A têm competências técnicas. Eles são bons, tecnicamente são bons. O fulano sabe vender, o fulano é bom vendedor, o fulano é um bom financeiro, ele domina a contabilidade, ele domina a fiscalidade, o fulano é um bom administrativo ou um bom assistente, ele é um bom executor das tarefas de base que lhe dão para fazer, o fulano é um bom marketeer, ele sabe fazer um orçamento, ele conhece as campanhas de marketing, ele estuda, ele entende a forma como o mercado responde, ele sabe fazer um bom cabeçalho, ele sabe fazer uma boa peça, ele conhece o sistema de ligar as vendas, o marketing às vendas. Fulano é competente, ele estudou, ele sabe, estudou não apenas na universidade, mas ele lê livros, ou seja, ele não apenas tem competências técnicas, ele continua à procura de mais competências técnicas, ou seja, é alguém que investe em si mesmo. Isto para mim é um colaborador de classe A. Um colaborador de classe A também é alguém que trabalha com marcadores. Ele quer trabalhar com marcadores. Ele quer trabalhar com KPIs. Ele mede o seu progresso. Ele mede o seu nível de performance. Ele entende que numa empresa o que não for quantificado não é controlado. Ele entende que o que não for quantificado não é executado. Ele entende que o que não for quantificado não pode ser melhorado e nem pode crescer exponencialmente ao longo do tempo. Então ele gosta da medição, da quantificação da sua atividade. Ele percebe que isso faz parte, que isso esta medição é a marca dos profissionais, é o que distingue um profissional do amador. Ele entende isso, ele gosta disso, ele procura isso, ele respira isso. Ele trabalha com marcadores. O quinto aspecto é humildade. Ele é humilde. E o que é que significa ser humilde? Ele quer saber como pode melhorar. Ele gosta de ser questionado, porque isso o obriga a refletir, e ele gosta que lhe deem outras perspectivas da forma como as coisas podem ser feitas. Ele é coachable, ele gosta de ser treinado, ele gosta de aprender outras coisas, ele está aberto a novas referências, a experiências de pessoas mais maduras, ou com outras experiências diferentes das dele. Então ele tem esta humildade de entender que ele pode melhorar, que ele não sabe tudo, que há muita coisa em que ele pode progredir. E o sexto aspecto é que estas pessoas são viciadas em oportunidades. Mais do que ver ameaças, estas pessoas andam à procura das oportunidades. Elas andam à procura de uma forma de ter um melhor resultado. Elas entendem a forma como os seus resultados são ligados ao resultado da empresa. Elas andam à procura de outras formas de fazer dinheiro para a empresa. Elas andam à procura de formas mais eficientes de fazer as coisas. Elas andam à procura de fazer mais com menos. Como é que eu posso reduzir custos? Como é que eu posso ter um impacto nos resultados com cada vez menos custos? Ou seja, elas andam à procura destas oportunidades. Elas sabem que o seu progresso pessoal depende do progresso da empresa e que o
progresso da empresa depende de cada um de nós andar à procura destas coisas, de formas melhores de fazer as coisas. Então, estes são os colaboradores de classe A. Outro aspecto, o sexto aspecto que o CEO não pode delegar é fazer o organograma, não é? Fazer o organograma. É uma das responsabilidades máximas do CEO, é fazer o organograma funcional. Como é que nós nos organizamos? Qual é a nossa estrutura hierárquica? Qual é a nossa estrutura relacional? E no organograma, reparem que um organograma tem que ser feito pensando no negócio, pensando na interação com o cliente, pensando no relacionamento com os fornecedores, pensando no crescimento da empresa. Qual é o organograma que melhor serve os interesses da empresa, que melhor serve o crescimento da empresa. Nunca fazer o organograma com base nas pessoas que cá temos, que é, epá, tenho aqui este fulano, tem estas características, o que é que eu lhe vou dar para ele fazer? Nunca assim, nunca assim. O organograma faz-se no abstrato, é qual é o organograma que melhor serviria à empresa. Depois nós encaixamos as pessoas nos lugares. Então, o organograma não é apenas as caixinhas, é depois a forma como a hierarquia se relaciona, não é? Quem responde a quem responde a quem em que sede, porque às vezes pode responder a um fulano numa sede e a outro fulano noutra sede. Como é que se pede contas uns aos outros? Quem pede contas a quem? Quem presta contas a quem? De que forma é que presta contas? Como é que nos organizamos em termos de reuniões? Como é que nos organizamos em termos de informação, de circulação de informação? Como é que nos organizamos em termos de funções? Qual é a descrição de funções para cada linha do organograma? Quais são os indicadores pelos quais cada posição no organograma vai ser medido? Como é que nós sabemos se a pessoa está a fazer bem o seu trabalho ou não está a fazer bem o seu trabalho? Como é que avaliamos cada pessoa em cada parte do organograma? Então lembra-se que na tal máquina, o organograma tem uma importância fundamental, porque toda a organização funcional, processual, toda a sistematização da empresa depende da organização do organograma. E o organograma não pode ser uma coisa morta, tem que ser uma coisa viva, que nós vamos adaptando de uma forma, de outra forma, vamos fazendo crescer. Uma pessoa pode ter várias funções no organograma, por exemplo. O organograma é por funções, não é por pessoas, não é? Lembrem-se disso. É crítico, o organograma é crítico. O esqueleto organizacional da empresa é o organograma. Grande parte das empresas não tem organograma e eu fico sempre banzado com isso. Como é que é possível não ter um organograma? E outras vezes tem um organograma que foi feito por um departamento de qualidade ou por uma empresa, por uma consultora de qualidade que fez o organograma há 5 anos para nós termos aqui o ISO 9001, ou certificação de qualidade, e ninguém liga devido ao organograma, ele está lá para dizer que temos, mas não gerimos o nosso dia-a-dia de acordo com o organograma. Então, o organograma é absolutamente crítico e absolutamente decisivo numa empresa, é função do CEO termos o organograma. E o último ponto, é o ponto que nós falámos ontem, é criar e guardar a cultura, é deixar muito claro quais são os comportamentos que nós queremos ver na empresa, quais são os comportamentos que nós não admitimos na empresa. É levar essa conversa no dia-a-dia, é introduzir esse termo no léxico, é ver uma coisa que não faz parte da nossa cultura e imediatamente intervir, arbitrar a cultura, balizar a cultura, definir nessa cultura quais são os pontos que vão cuidar dos interesses do investidor, do acionista, do dono da empresa. Eu gosto nos pontos de cultura haja 2 ou 3 pontos que foram pensados do ponto de vista do dono da empresa. Por exemplo, nas minhas empresas, são várias e têm sido várias ao longo dos anos, há os 2 pontos de cultura iniciais, o ponto número 1 e o número 2, são sempre pensados por mim e para mim. São 2 coisas que eu não abdico em nenhuma das minhas empresas. Primeiro ponto, responsabilidade, a habilidade de encontrar respostas, o entendimento de que os nossos resultados vêm daquilo que nós fazemos, vêm das decisões que nós tomamos, vêm das nossas escolhas. Se os resultados não são bons, é porque eu não fui bom. Para os resultados serem melhores, eu tenho de ser melhor. Isso é responsabilidade. Segundo ponto, integridade, é ser inteiro, uma cara e uma palavra. Se eu digo, as pessoas podem confiar. Esses são os 2 pontos de cultura principais em qualquer uma das minhas empresas. São pensados
para servir, neste caso, o acionista, neste caso eu. Mas tem que haver 2 ou 3 coisas pensadas para servir a equipa, não é? 2 ou 3 coisas pensadas para servir a equipa. 2 ou 3 coisas pensadas para servir o nosso cliente. Então, tem que servir os stakeholders todos, o acionista, a equipa, o cliente, não é? Eventualmente até alguma coisa pensada no nosso relacionamento com os fornecedores, não é? Então, pontos de cultura que sirvam toda a empresa. E depois guardar a cultura, ser o menos tolerante possível com as falhas de cultura e volto a dizer, ser intolerante não quer dizer que eu seja bruto, mal educado, que trata mal as pessoas, que seja agressivo, não, é simplesmente deixar claro que há coisas que não são admissíveis. Aqui há coisas que não são aceitáveis. Eu lembro-me sempre de uma história que me aconteceu há uns anos e às vezes partilho até nos meus cursos, numa empresa que eu tive e que vendi em 2013. Se calhar não devia ter vendido, que era um ótimo negócio, mas vendi em 2013, comprei-a falida, recuperei-a e vendia altamente lucrativa e ela ainda por cima continuou a crescer depois de eu ter vendido. Portanto, vendia com tudo o que ela precisava para continuar a crescer a partir daí. Nesse mercado eu andei a namorar o melhor vendedor desse mercado durante algum tempo. O fulano era de facto um fulano que tinha volumes de vendas muito acima da média e era o vendedor número 1 naquele mercado, naquela cidade. E eu andei ali tempo a namorá-lo e ao fim de mais de um ano eu consegui sensibilizá-lo e atraí-lo para vir trabalhar connosco, até porque entretanto nós tínhamos tornado também nós próprios líderes daquele mercado. E ele, com a vaidade dele, de ser o melhor vendedor do mercado, ele queria estar também na melhor empresa. E a verdade é que passados 2, 3 meses do fulano ali estar, eu fui obrigado a chamá-lo para ter uma conversa um bocadinho mais frontal com ele. E qual foi a conversa? É que aquele fulano já tinha começado, de facto, a fechar os primeiros negócios, alguns negócios interessantes, mas ele não fechava nenhum negócio onde não deixasse um rabo de palha. Ele não fechava nenhum negócio onde não houvesse uma reclamação de alguém. Ou era o cliente que se tinha sentido prejudicado, ou era um colega, ou era uma documentação que tinha sido, eu não queria dizer aldrabada, mas se calhar forçada, martelada. Em 2, 3 meses os negócios que ele fez, nenhum foi um negócio limpo. E eu fui obrigado a chamá-lo e era um fulano com idade para praticamente ser meu pai, não? Um fulano que teria eventualmente seguramente mais 20 anos que eu. Pelo menos. Talvez até um bocadinho mais. Tinha idade claramente para ser meu pai. E houve um dia que eu tive que o chamar e tive que lhe dizer, meu caro amigo, nós temos de ter aqui uma conversa frontal rapidamente, porque o meu amigo ainda não fez nenhum negócio limpo no sentido em que ainda não houve aqui nenhum negócio escorreito que não houvesse aqui uma martelada qualquer, ou na documentação, ou num cliente, ou num colega, ou lançar sempre qualquer coisa nos seus negócios. E ele respondeu-me assim, ainda com um riso meio arrogante, Paulo, né? Isto de uma maneira ou de outra, os negócios comigo fecham-se sempre. E o Paulo só está a trabalhar comigo há 2 ou 3 meses, mas sabe que eu sou o melhor vendedor do mercado e daqui por um ano, quando vir o dinheiro que eu meto aqui na empresa, o Paulo já não fala assim. Foi exatamente assim que ele disse. Quando vir o dinheiro que eu meto na empresa, o Paulo já não vai falar assim. E na altura, eu disse-lhe, o meu caro amigo não está a entender. E na altura apontei para a parede da empresa. Eu gosto de ter os valores da empresa, os comportamentos, a cultura da empresa escrita na parede, para não haver desculpa. Em quase todos os meus escritórios eu tenho tido essa cultura escrita na parede. E eu apontei para a parede e disse-lhe, está a ver aqueles 8 pontos de cultura ali? Onde é que diz ali dinheiro? E ele olhou e disse, não, dinheiro não diz em lado nenhum. Não diz em lado nenhum, pois não? Então veja lá qual é a primeira coisa que ele diz. Responsabilidade. E a segunda, integridade. E onde é que diz dinheiro? Perguntei eu outra vez. E ele disse, não, dinheiro não diz. Então significa o quê? Que nós não trocamos nenhuma daquelas coisas que ali está por dinheiro. Nomeadamente a minha responsabilidade e a minha integridade. Eu não troco por dinheiro. Aquilo que ali estão são os meus valores. E são os valores da empresa. E eu não vendo os meus valores por dinheiro. O meu amigo pode entrar aqui, eu disse-lhe exatamente assim, pode entrar aqui com carrinhos de mão cheios de ouro.
Eu não vendo os meus valores. Nós aqui vendemos os nossos serviços, não vendemos os nossos valores. Por uma primeira razão, é por motivos éticos, é porque é a coisa certa a fazer. Não temos o direito de ter um benefício prejudicando os outros. Ética. E a segunda coisa é porque eu acredito que a ética tem um valor económico no longo prazo. E eu não estou aqui para vender muito este ano. Eu estou aqui para vender muito daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. E eu acredito no valor económico da nossa reputação, da minha reputação e da nossa ética. Então, se quer continuar connosco, não vai continuar a fazer essas coisas. A verdade é que passaram mais 2 ou 3 ou 4 meses e o fulano acabou por ir embora. Agora reparem, qual é o sinal que nós damos à equipa quando o melhor vendedor da empresa vai embora? Qual é o sinal que nós damos à equipa quando pomos na rua o melhor vendedor nem sequer é da empresa, é do mercado? Damos um sinal que a nossa cultura não é para brincadeiras. E foi um sinal muito forte que foi dado para a equipa, foi um sinal que foi muito bem recebido pela equipa, e a partir dali as pessoas entenderam que os pontos de cultura eram uma coisa séria. Nós já éramos líderes de mercado, obviamente que reforçámos essa liderança nos tempos seguintes, e rapidamente o fulano deixou de ser o melhor vendedor do mercado, porque nós próprios formámos vendedores muitíssimo melhores do que eles, e, aliás, passado um ano ele era médio naquele mercado, porque nós próprios tínhamos vários vendedores a vender mais do que eles. E é isto.